Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, também nas plataformas digitais do Legislativo Caxiense. A partir de agora, passamos a apresentar a sessão solene em homenagem aos 90 anos do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e também da região. A proposição que foi através da mesa diretora desta casa, o sindicato foi fundado em outubro de 1935, a entidade então que é responsável por representar e defender os direitos da categoria bancária. Sua base territorial abrange aí 14 municípios da Serra Gaúcha. Temos a participação hoje nesta sessão solene do secretário de Gestão Estratégica e Finanças do município aqui de Caxias do Sul, o Gilberto Galafassi, e também a deputada federal Denise Pessoa. A sessão será comandada pelo presidente dessa casa legislativa, vereador Lucas Carenhato. Fique com a gente, TV Câmara Caxias, a voz da comunidade. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão solene alusiva aos 90 anos do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e região. Compõe a mesa principal este vereador Lucas Carenhato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, coordenador da Secretaria de Organização e Política Sindical do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e região, Nelson Beber, secretário de Gestão, Estratégia e Finanças, Gilberto Galafassi, representando o prefeito Adilode Domênico, deputada federal Denise Pessoa, secretária da mesa, vereadora Andressa Malman. Convido os presentes para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro, que será interpretado por Tomás Savares e Damares Gianni. Ouvir do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido colosso. Se o teu futuro espelha esta grandeza, terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, forão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida,
nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Solicito à secretária da mesa, a vereadora Andressa Malman, que leia a nominata das autoridades que nos prestigiam nesta sessão solene. Pois não, presidente, representa o CUT estadual, senhora Silvana Piroli, assessor jurídico da FETRAF, senhor Milton Fagundes, secretária do Sindicato dos Bancários de Lajeado, Ana Maria da Silva, presidente do Sindicato dos Bancários de Lajeado, Adriano Machado, secretária-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e região, Eremi Melo, presidente do Sintep Serra, senhor Aldemar Scarbossa, ex-presidente do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul, senhor Ancélio Brustolin, secretária-geral do Sindvest e Secretaria da Mulher da Federação, senhora Lorita Massardo, presidente do Sindvest, representando é o senhor Jandir Zacaria, diretora do Sindvest, senhora Elci Rodrigues e Andrelise Subtil, tesoureiro Acredisol, Luciano Roque Piccoli, representando o Sindserve, senhor Rui Miguel Silva, representando o Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direito, senhora Sandra Christi, coordenadoras, dirigente sindical dos bancários, senhora Adriane Silva e Armando Ribeiro, representando o deputado Pepe Vargas, senhor Valdoir da Silva. Vejo aqui também, senhor presidente, a vereadora Rose Frigeire. Seria isso, presidente. Obrigado, vereadora Andressa Malman. Esta sessão solene originou-se através do requerimento número 91/2025, de iniciativa da mesa diretora. Passo a condução dos trabalhos à secretária da mesa, vereadora Andressa Malman, para me manifestar em nome desta Casa Legislativa. Novamente, então, boa noite a todos e a todas. É uma alegria para a nossa casa recebê-los nessa terça-feira. Comentava com a vereadora Andressa Malman que a mesa está passando por um problema de gripe, ou nós estamos tudo meio sem voz, e não sei se é do clima, mas da correria e das demandas todas, né, vereadora Rose, dos últimos dias, tem tomado bastante a nossa atenção e o nosso trabalho dos colegas vereadores e vereadoras. Dizer que é uma honra para a mesa diretora encampar essa homenagem de um dos nossos sindicatos mais longevos. E eu, como historiador, fico pensando que o Sindicato dos Bancários, que tem o início da sua atuação logo um pouco antes, né, da consolidação das leis trabalhistas, lá na década de 30, e passou por muitos momentos complexos da história brasileira, pelo Estado Novo de Vargas, a época pela República Populista, o processo tão complexo que foi da ditadura militar e o ataque sucessivo aos sindicatos naquele período, a redemocratização e aos problemas que eu fico pensando nessa profissão que se mudou tanto, né? Ou seja, eu lembro em estudar história e quando nós falávamos das funções de distinção
na sociedade, a década de 40, de 50, 60, era ser professor ou professora, médico ou médica, e também ser bancário ou bancária, né? Isso era algo que denotava uma condição social muito elevada. E, com o passar do tempo, as condições de trabalho foram modificando e desvalorizando essa função tão importante. Seja pela tecnologia, né? E eu fico pensando como era ser bancário a década de 30, por exemplo, 40, 50, sem internet, sem a tecnologia que nós temos hoje, envolvendo um número muito maior de profissionais para cumprir tarefas que são básicas no nosso dia a dia. Mas essa profissão se manteve. E, certamente, Nelson, em teu nome aqui, te saudar, e toda a diretoria do Sindicato dos Bancários de Caxias, aqui da nossa região, a importância que o movimento sindical tem para garantir as condições necessárias para os trabalhadores e trabalhadoras dessa categoria serem respeitados, serem valorizados. Eu costumo dizer que valorização ela não acontece somente nas palavras, né? Ela não é somente uma narrativa, um efeito retórico, mas ela precisa ser prática. E, especialmente na categoria de vocês, quando se falam hoje em grandes corporações bancárias, né? Há de se ter sindicato e essa relação muito forte para que os trabalhadores e trabalhadoras... E eu lia, casualmente, sobre a saúde mental da vossa categoria, que é complexa, que é tão atingida, seja pela pressão, seja pelas mudanças todas do mercado. Então, aqui eu quero saudar e destacar o trabalho e pensar sempre no esperançar, né? Aqui na nossa Casa Legislativa, há poucos anos atrás, nós tínhamos um rechaço, tínhamos frente parlamentar, inclusive, contra os sindicatos. E ainda bem que os processos mudam, os processos são dialéticos. Não que a função de sindicalista seja tão fácil, né, Nelson? Silvana, Ademar, Eremi, são muitas as dificuldades que o movimento sindical tem nesses tempos complexos. Mas precisamos reconhecer que temos um certo suspiro nas relações e na democracia, mas que a luta é permanente. Então, aqui eu quero destacar e parabenizar a importância do Sindicato dos Bancários, e vendo tantos sindicalistas aqui de outras categorias, porque somente pela luta dos sindicatos que nós conseguimos garantir condições de trabalhos efetivas, especialmente para uma categoria como a de vocês, que está em constante modificação, vide todas as mudanças nessa área tão importante. Vida longa ao Sindicato dos Bancários, que possa, por mais 90 anos, cumprir esse papel tão importante para Caxias e para a nossa região. Parabéns. Retorno à condução dos trabalhos ao presidente e vereador Lucas Carenhato. Antes de realizarmos a entrega da placa comemorativa, convido para acompanharmos um vídeo com a retrospectiva dos 90 anos do Sindicato dos Bancários. Essa narrativa começa em 1935. Naquele tempo, Caxias do Sul tinha cerca de 30 mil habitantes e 60% da população morava na área rural. Inspirados pelos ares que movimentavam os trabalhadores do centro do país, os bancários da cidade decidiram escrever a sua própria história. Assim nasceu o Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul, que mais tarde passou a representar profissionais de outras cidades, tornando-se regional. Lá se vão 90 anos. Os momentos mais marcantes dessa caminhada se entrelaçam com a própria história do Brasil. Bancários e bancárias deixaram sua marca na luta pelo fortalecimento da democracia, pela inclusão social e pela ampliação dos direitos da classe trabalhadora. A primeira grande conquista foi a jornada de 6 horas diárias, que marcou a década de 1930 e segue exigindo permanente defesa.
Na luta por igualdade, um nome merece destaque: Gismunda Pese, que em 1937 assumiu a presidência do sindicato, tornando-se a primeira mulher a ocupar esse cargo no Estado. Atuando intensamente nas campanhas salariais, o sindicato foi, pouco a pouco, conquistando direitos fundamentais, como o salário profissional, o quadro de carreira e as garantias coletivas. Mas essa jornada também teve tempos sombrios. Desde a sua origem, o sindicato enfrentou restrições impostas pelo governo de Getúlio Vargas. Durante a ditadura militar, as mobilizações dos bancários foram interrompidas. Lideranças foram perseguidas, presas e censuradas. Ainda assim, o sindicato manteve-se firme, unindo-se às mobilizações pelas diretas já e pela redemocratização do país. A partir de 2017, quando os governos Temer e depois Bolsonaro tentaram sufocar os sindicatos e direitos com as reformas trabalhista e da Previdência, a entidade resistiu e chamou os bancários novamente às ruas. Na pandemia de 2020, as atividades se adaptaram aos protocolos sanitários. O sindicato lutou pelas vacinas, contra o negacionismo e pela garantia de direitos no trabalho remoto. Nas enchentes de 2023 e 2024, liderou ações de solidariedade, apoiando famílias e atendendo bancários e bancárias atingidos. A defesa dos direitos nunca foi simples. Foram muitas greves e incontáveis enfrentamentos ao longo dessa longa trajetória. A saúde da categoria permanece uma preocupação constante, assim como o combate ao assédio e a precarização das condições de trabalho. Mas a esperança sempre se renova na celebração da vida. O sindicato promove a convivência entre bancários, bancárias e familiares, com atividades esportivas, culturais e de confraternização. A nossa história é viva, coletiva e contínua, sendo escrita com coragem, solidariedade e compromisso com a dignidade humana. Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul, 90 anos. Parabéns. Neste momento, temos a satisfação de passar ao coordenador da Secretaria de Organização e Política Sindical do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e Região, Nelson Beber, a placa de homenagem da Câmara de Vereadores, contendo o seguinte teor. A Câmara Municipal de Caxias do Sul, por iniciativa da mesa diretora, presta justa homenagem aos 90 anos do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e Região. A atuação sindical contribui para a garantia de melhores condições de trabalho para a categoria, valorizando a independência, a autonomia e a justiça social. Caxias do Sul, 21 de outubro de 2025, assinam este presidente vereador Lucas Carenhato, primeiro vice-presidente vereador Wagner Petrini, segunda vice-presidente vereador Andressa Marques, primeiro secretário vereador Alexandre Bortoluzzi, segunda secretária vereadora Andressa Malman. Convido os componentes da mesa para que façamos a entrega da placa em frente à mesa principal.
Convido para a sua manifestação o coordenador da Secretaria de Organização e Política Sindical do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e Região, Nelson Beber. Inicialmente, queria agradecer à mesa diretora da Câmara pela homenagem dos 90 anos do Sindicato dos Bancários. Queria cumprimentar o presidente da Câmara, Lucas Caranhato, a secretária vereadora Andressa, o secretário do município representando o senhor prefeito Adilode Domênico, a nossa deputada Denise Pessoa, a vereadora Rose, que está aqui presente. Queria agradecer a presença da diretoria dos sindicatos, atual diretoria, os antigos diretores que estão aqui presentes, o movimento sindical, através de suas lideranças, movimento popular, comunidade caxiense e os familiares que estão aqui presentes hoje. O sindicato, como vocês viram aí, foi fundado 24 de outubro de 1935. Queria repetir um fato importante, que em 1937, uma mulher, Gismunda Pesce, eleita a primeira presidenta de um sindicato no Estado. Em 1964, o movimento sindical foi dizimado pela ditadura militar, em que o então presidente Rômulo Segala foi preso no seu local de trabalho. No final da década de 70, com a liderança do Dauro Brandão de Mello, os bancários retomaram a sua luta sindical. E no ano de 1991, fez com que o então presidente Ancélio Brustolin, que está aqui presente hoje, fez com que o sindicato participasse e se filiasse numa entidade superior da classe trabalhadora, a Central Única dos Trabalhadores. São 90 anos de história, de organização da classe trabalhadora e de participação nos movimentos sociais e populares. Diante dessa história, nós que estamos aqui representando a entidade hoje, temos responsabilidade e vários desafios para o futuro. Em 2017, com a aprovação da reforma trabalhista e com a atividade fim, a terceirização da atividade fim nas empresas, a categoria dos bancários diminuiu muito. Os bancos se valem dessa lei para demitirem bancários e contratarem como a mesma empresa do banco, do mesmo grupo, porém como terceirizados. Outra forma de precarizar as relações de trabalho, os bancos, as financeiras e as corretoras obrigam que os trabalhadores sejam contratados através de CNPJ, para que não tenha vínculo empregatício. Hoje, na nossa base, nós temos aproximadamente 1.700 bancários, mas temos mais de 5.000 trabalhadores no ramo financeiro. Nosso desafio, nosso objetivo é organizar e representar todos esses trabalhadores do ramo financeiro. O sindicato tem compromisso com os bancos públicos federais, Banco do Brasil e Caixa Federal, e o Banco Público Estadual, que é o Banrisul. Uma das características dos bancos públicos é financiar a longo prazo. Os bancos privados, eles preferem lucros a curto prazo, por isso eles aplicam no mercado financeiro e na especulação, comprando títulos públicos. Os bancos públicos também fazem isso, mas eles financiam agriculturas, pequenas e médias empresas, obras de mobilidade urbana,
saneamento básico, obras que exigem mais longo prazo, e eles também aceitam lucros menores. O sistema financeiro deve ser pensado pelo viés da justiça e da produtividade. Os bancos públicos atendem uma camada que os bancos privados não atendem. E se a gente olhar, nos municípios pequenos só temos bancos públicos. Na nossa base mesmo, nos municípios menores, nós só temos o Banrisul como banco. Hoje nós temos um avanço tecnológico na sociedade e nos seres humanos como um todo. O setor bancário foi o setor que sempre mais investiu na tecnologia e na automação. Mas, infelizmente, isso não tem sido revertido em benefício para a sociedade e para os bancários. O que vemos são agências fechadas e bancários demitidos. Quando se fecha uma agência, normalmente os bancários, os clientes são jogados para uma agência mais longe ou são atendidos por meios digitais. E as pessoas mais idosas, mais vulneráveis, com menos condições, normalmente são vítimas de fraude e de golpes. E o banco não assume a responsabilidade de devolver esses valores. Os bancários, além do medo de perder o emprego, convivem diariamente com metas abusivas e assédio moral. O sindicato está inserido na sociedade, nos movimentos. Hoje, por exemplo, ele participa no fórum que está lutando para a vinda da Universidade Federal para Caxias do Sul. O sindicato tem uma função central de se contrapoder frente à hegemonia do capital nas relações de trabalho. Em uma sociedade estruturalmente desigual, em que os patrões concentram poder econômico e institucional, os trabalhadores só conseguem defender seus interesses através da organização coletiva. Estamos num período de transição. As novas formas de produção e de organização demandam as novas relações sociais, impondo dinâmicas econômicas, sociais, culturais e políticas. Tudo está se tornando diferente daquilo que a gente conhece. O sindicato tem o desafio de se reinventar nesse novo mundo. As desigualdades aumentam as injustiças sociais. A conexão múltipla e em tempo real tem levado à solidão e ao isolamento. O consumismo, o individualismo e a prevalência do imediato geram depressão. Um novo mundo é possível, mesmo com mais complexidade e contradições. Somente através do outro que a humanidade ganha existência. Sem o outro não há alegria, beleza, encanto, não há amor. O ser humano está destinado a este encontro com o outro, que também acontece na dor, no sofrimento e principalmente nas lutas. Por isso, o projeto de futuro do sindicato deve colocar os trabalhadores em movimento, para que descubram o sentido da luta, renovem a solidariedade, descubram a força social, política e passem a acreditar na possibilidade da justiça e da igualdade. Esses são nossos propósitos. Muito obrigado. Parabéns, Nelson. Para a sua saudação, convido o secretário de Gestão Estratégica e Finanças, Gilberto Galafassi. Boa noite a todos e a todas. Presidente dessa casa, vereador Lucas Cariato, Andressa Malman, secretária, deputada Denise Pessoa, deputada da região aqui de Caxias do Sul, e Nelson Beber, presidente
do coordenador das políticas sindicais. Eu venho aqui, em nome do prefeito Adilade Domênico, cumprimentar o sindicato pelo seu longevo tempo, né, 90 anos, de uma história que se mistura com a história de Caxias do Sul. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Galafassi. Convido para a sua manifestação a deputada federal, ex-presidenta dessa casa, Denise Pessoa. Boa noite a todos e todas. Uma saudação aqui especial à mesa diretora por essa homenagem, né, aqui na pessoa do presidente Lucas e também da secretária Andressa Malman. Uma saudação também ao secretário Galafassi, mas, claro, aqui ao Nelson, né, representando aqui o Sindicato dos Bancários e toda a direção e a base, né, a categoria dos bancários, essa categoria que é organizada há 90 anos, né, e isso é muita história. Mas saudar aqui também todos os sindicalistas, né, de outros sindicatos, vejo, inclusive, CEPERS, né, lá atrás. Saudar aqui também a vereadora Rose, também presente, né, aqui prestigiando, o Sindserve, também a CUT, né, na verdade, a Silvana, embora seja presidenta do Sindserve, está aqui representando a CUT, a DEMAR, também o Sintep, o Sindicato dos Metalúrgicos, né, demais sindicatos aí presentes. E eu saúdo os sindicatos porque, no momento que a gente vive, claro, os sindicatos são sempre sobre ataque, né? Então, quando a gente comemora os 90 anos de um sindicato como o Sindicato dos Bancários, que não é só um sindicato aqui de Caxias do Sul, mas é da região, a gente celebra a organização sindical, essa organização coletiva que muda a vida da classe trabalhadora. A gente sabe que todos os avanços que se tem dos trabalhadores e trabalhadoras, eles não vieram de presente, né? Eles vieram com muita luta e organização. Aqui o Nelson mostrou várias lutas que o sindicato esteve presente, né? E a gente poderia elencar mais milhares de outras lutas, né, que não caberia aqui, né, nesse vídeo. Mas dizer que é sempre muito... Eu fico muito feliz de ver o Sindicato dos Bancários debatendo não só os direitos dos trabalhadores, a sua categoria, mas também debatendo temas da cidade, né, debatendo temas da região, o que é importante para a região. É entender que o sindicato, para além da representatividade, né, da luta mesmo por melhores salários, por condições melhores para a saúde mental dos trabalhadores, é também debater a chegada de uma universidade federal, debater melhores condições da vida, né? Então, mesmo nesse cenário em que as tecnologias, né, têm mudado a vida dos bancários e o modo de trabalhar, a organização sindical ela dá voz aos trabalhadores e trabalhadoras, né, diante dos desafios antigos e os desafios novos. E aqui foi trazido a questão do adoecimento mental, da sobrecarga, as metas abusivas, o medo de substituição, a insegurança de emprego. Tudo isso são temas que vocês abordam internamente, mas é o sindicato que pauta a saúde física, mental, como tema central das negociações, defendendo políticas de prevenção ao burnout, mas também ao combate do assédio moral, ao respeito à jornada de trabalho. É também quem promove os espaços de convivência, que, digam-se de passagem, são sempre muito divertidos, né, de convivência, culturais, né? Compreende que o lazer, a arte e a cultura, elas também são dimensões da saúde e do bem-estar do trabalhador. O Sindicato dos Bancários defende a inclusão, a diversidade, a luta pela igualdade de gênero, pelo respeito às diferenças e por um mundo do trabalho mais humano. Atua junto aos movimentos sociais, né, como eu falei, tanto na luta pela criação da Universidade Federal, que, inclusive, agora, no dia 31, né, no final do mês, a gente vai ter a votação no Conselho Universitário da URGS, e a gente vai estar lá mobilizado. Tenho certeza que o sindicato também estará junto, né, assim como já esteve toda essa luta, né, já deixar o convite para os demais, né, lá na URGS, na votação pela universidade, que o Conselho vai votar.
né? Então, o sindicato também esteve junto na defesa da redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, né? Esteve mobilizado. Essa é uma das maiores conquistas, inclusive, da classe trabalhadora, né? Essa isenção de imposto para quem ganha até R$5.000. E o Sindicato dos Bancários esteve presente, né, nas ruas, lutando, né, organizando, e a gente conseguiu essa votação unânime na Câmara dos Deputados. Eu sempre digo que não é só pelo convencimento teórico, mas é pelo convencimento das ruas, né, pela mobilização. A pressão, o famoso bafo na nuca, né, ele funciona também com os nossos representantes. Então, essa visão ampliada, né, torna a luta sindical tão necessária, porque ela vai muito além do salário, fala da dignidade, do pertencimento e da qualidade de vida. São lutas que ultrapassam o âmbito corporativo, englobando cidadania, inclusão e justiça social. Mas o sindicato também atua diretamente nas reivindicações da categoria, né, no reajuste salarial, no aumento, né, ganho real, a participação dos lucros, a defesa do emprego, o combate às demissões arbitrárias, né, a luta também dos bancos públicos, né. Eu tive a oportunidade de, aqui como vereadora, também atuar em algumas moções de apoio na organização da defesa do Banrisul, né, de tantos, né, do banco público, que ele é um patrimônio nosso. Então, que o exemplo do Sindicato dos Bancários siga inspirando, né, outras categorias, outras cidades e novas gerações de trabalhadores, a compreender que a união continua sendo o melhor caminho para conquistar respeito, valorização e justiça social. Parabéns pelos 90 anos, né, que venham mais 90 anos, né, muitos mais 90 anos, que essa organização siga forte e firme, né, defendendo os trabalhadores, mas no seu contexto global, né, de vida. Então, muito obrigada e contem com o nosso mandato. Muito obrigada. A Câmara de Vereadores agradece a presença das autoridades e convidados, além dos que nos acompanham pela TV Câmara Caxias e pelas redes sociais. Para encerrar, convido que, em posição de respeito, acompanhemos o hino rio-grandense.
Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão solene. Boa noite a todos e a todas. Agora eu convido a todos para